Cara, muito bom, muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Grande oportunidade é poder pregar no primeiro domingo de 2024 para vocês. Que da hora, cara. Obrigado. E aí, como vocês estão? Todo mundo curtindo as férias? Da hora, né? Aproveita enquanto vocês podem. A vida adulta aguarda vocês. O RH. Gente, eu não creio em coincidência, não, mas por incrível que pareça, todo o culto até agora tem, dentro da liturgia, tem se encaixado com o que a gente vai trabalhar hoje. Nós vamos falar sobre to love. Tá todo mundo americanozinho, a Débora me olhou com a cara de julgamento. Não é to love, é to love. É brincadeira. Eita. Mas, cara, hoje a gente vai falar sobre amar o amor, sobre o maior mandamento, que é amar o nosso Deus. Quem está sem Bíblia, levanta a mão. Quem está com Bíblia e quem vai receber as Bíblias agora, abre lá em Marcos 12, 28 a 30. Essa mensagem eu trouxe algum tempo atrás, tem um bom tempo para vocês. E hoje a gente vai trabalhar sobre ela mais uma vez. E é uma passagem, cara, muito importante. Até porque, assim, o tema que a gente está trabalhando esse ano, tanto dentro da igreja, como Igreja Batista Renascer e aqui também, é sobre amar e servir. E, cara, se fala muito sobre o amor de Deus. Vocês já repararam? As músicas, isso é bom. Até porque o amor dele, primeiro é dele para nós e depois que nós retribuímos para ele. Mas se fala demais sobre o amor de Deus, a gente fala muito sobre, nossa, o Senhor, Jesus ama você, você é uma pessoa especial para o Senhor e tal. Mas a gente se esquece de que, por contrapartida, nós devemos amar a esse Deus. Não é somente Ele nos amar, isso deve ser algo de forma que seja retribuído de volta. E a gente vai falar justamente sobre isso essa noite. Então, quem abriu a Bíblia, em Marcos 12, do 28 a 30, diz assim: dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Vamos fazer um pente de fundo do que está acontecendo aqui? Cara, se a gente for pegar o capítulo 12 de Marcos, e na verdade esse texto ele se repete também lá em Mateus 22, do verso 34 ao 40, se você quiser dar uma lida depois. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, Jesus está em Jerusalém, e um pouco antes disso, ele vem trazendo algumas parábolas. A gente vê a parábola dos lavradores maus, ele vem falando sobre os impostos para César, e o que estava rolando? Cara, os fariseus e os mestres da lei, eles estavam totalmente incomodados com Cristo. Esse incômodo deles partiu um pouco mais no momento em que o próprio Cristo, ele entra no templo, e eu fico imaginando a cena, cara. Ele entra na porta do templo e tá cheio de cambista lá, gente vendendo coisa, vendendo catatreco, e ele sai, eu imagino que ele deve chegar com o pé chutando tudo, chutando mesa. Sai daqui, filho de Satanás. Aí ele vem e fala que, pior que eu não lembro onde que está esse texto aqui, mas ele vem falando que meu templo, ele será chamado casa de oração, e não que fosse um esconderijo para ladrões, para pessoas que quisessem vender coisas. Aí, a partir deste momento, os fariseus começam a ficar encucados, ficar grilados com ele e achar alguma forma para que fizesse com que Jesus ele blasfemasse, que ele falasse alguma coisa errada, para que pegasse essa fala dele e usasse isso contra ele. E, como Jesus é o próprio Deus, ele se sobressai todas as vezes de forma assim espetacular, saca? Por exemplo, na parábola dos lavradores maus, ele é questionado se, na verdade, não, essa não. Na verdade, tem uma discussão sobre a ressurreição dos mortos, se uma mulher que fosse casada 7 vezes, de quem que seria na ressurreição, com quem que ela se casaria, com quem que ela estaria. Aí o Senhor vem lá e dá uma ótima resposta. Tem a questão também que eles queriam provar Jesus em relação ao dinheiro. Se
a gente ainda deveria dar os dízimos e ofertas, se a gente deveria pagar os tributos da lei, pagar os impostos. E o Senhor Jesus vai e fala, não, você tem uma moeda? Me traz aqui. Aí a moeda está o rosto de César, ele fala, de quem que está o rosto aí? De César. Aí ele vem e diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, em todos esses momentos, ele vem se sobressaindo nas respostas e trazendo boas respostas. E nesse momento, como no texto que a gente leu, tinha lá no verso 28, dá uma olhadinha. Tem um mestre da lei que ele estava bem de butuca, olhando a discussão, vendo tudo acontecendo. E vamos falar um pouquinho só em relação a esse mestre da lei. Cara, o mestre da lei, às vezes a gente tem uma certa preguiça, uma certa... Nossa, cara, esse cara é ruim. A gente tem esse estereótipo de achar que todo mestre da lei é uma pessoa ruim. Mas não, o mestre da lei, o objetivo dele naquela época, e inclusive hoje, o mestre da lei a gente poderia usar os teólogos, aqueles que estudam, aqueles que passam tempo estudando, procurando, comparando o texto um com o outro para poder compreender. São pessoas que simplesmente elas têm zelo pela palavra do Senhor e que elas... E no caso dessa época, essas pessoas elas eram tão zelosas que elas reescreviam os textos dos pergaminhos antigos e fazendo isso de forma sistemática e cautelosa. Então, o mestre da lei, vendo tudo aquilo que o Senhor estava respondendo, o próprio Cristo, e de fato ele estava se sobressaindo nas respostas, porque ele respondia bem, ele queria achar mais uma vez algum motivo, não, isso aqui eu vou fazer ele cair. Aí, olha o que ele faz. Ele pergunta, lá no verso 28, um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Cara, esse mestre da lei, e acredito que os mestres da lei, todos aqueles daquela época, são pessoas muito estudiosas e sábias, ao ponto de que eles sabiam que existem, e de fato existe, cerca de 600, ou na verdade mais que 600 preceitos da lei, de instruções do Senhor para o povo dele. Então ele queria, de alguma forma, falar, nossa, se ele falar que aquele mandamento ali, aquilo ali é mais importante e realmente não for, a gente pode pegar ele e levar ele para o tribunal e mostrar que ele está cometendo pecado, que ele está agindo de forma injusta. E essa era a intenção dele. E eles eram tão cautelosos em relação a isso, e é até um pouco engraçado, porque ao mesmo tempo que eles eram cautelosos em relação ao cumprimento da lei, toda a questão das normas e mandamentos, mas eles tinham um certo costume de considerar alguns mandamentos mais importantes e outros não. Ou seja, eles queriam que, de alguma forma, se ele falar que aquele mandamento é mais importante, esse vai ser o motivo para a gente pegar ele. Só que isso não é verdade, porque a Bíblia fala que se a gente descumpre um mandamento, lá em Tiago 2,10 diz assim, pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobediência de todas as outras. Ou seja, cara, não tem como você falar que tal mandamento é mais importante do que outro. E com isso ele queria de alguma forma fazer com que Cristo caísse. Mas, mais uma vez, cara, Cristo ele se sobressai na resposta. E aí vamos lá, olha o que ele diz no verso 29. Ele pergunta qual o mandamento mais importante, e Jesus ele simplesmente responde mais uma vez, trazendo a Bíblia. Vocês lembram de quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto? Ele usa o que para responder? Vamos lá, vozinhas, a Bíblia, a palavra de Deus. Ele vem se dizendo, cara, para vocês verem o quanto Satanás é astuto. Satanás, ele usa a Bíblia também. Ele vem e fala assim, olha, se você se lança, ele mostra um abismo, eu acredito que ali naquele momento era como se fosse uma visão, mostra todo um abismo e fala assim para Jesus, se você de fato é Deus, pula. E na palavra do Senhor, eu vou dar uma maquiada aqui, mas ele vem dizendo assim, na Bíblia diz que se você clamar aos anjos, ele o guardará, o Senhor o livrará do mal. Vem usando um texto bíblico para contradizer e fazer com que Jesus cedesse à tentação. Aí ele vai lá e responde, o próprio Cristo. Aí eu acho que ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus?
Ele vem já contradizendo, pegando um texto, um versículo distorcido que o Satanás usou e rebatendo, mais uma vez, o pezão no peito, assim, ó. Nossa, que tirada que ele deu, imagina a cena. E aí, nesse momento, não diferente, ele vai e usa a Bíblia. Lá em Deuteronômio 6, do 4 ao 5, vamos dar só uma voltada aqui, porque o próprio Cristo ele usa esse texto para rebater esse questionamento do escriba. Deuteronômio é dentro desse texto, vem narrando a trajetória do povo de Israel no deserto, sentido Canaã, isso vocês sabem. E, gente, vamos fazer um pasmem aqui. Quando eu vou ler Deuteronômio, Números, Gênesis, Êxodo, cara, eu fico revoltado demais. É um povo que Moisés não pode subir um minutinho não, né? A Bíblia fala de um determinado tempo que ele ficou. O cara vai subir para o monte para orar e o povo, meu Deus do céu, quem que tirou a gente do Egito? Aí chega na Arão, deve puxar a barba dele, Arão, pelo amor de Deus, faz um Deus para a gente aí que a gente precisa adorar. Aí Arão vai lá e pede para o povo trazer os brincos, colares de ouro, pega aquele tanto de ouro velho lá, joga no fogo e puf, vira um novilho, um cordeiro, um bezerro de ouro. Aí o povo, ai, louvem o Deus que tirou vocês. Cara, eu fico revoltado, fico pé da vida, fico muito grilado. Porque assim, convenhamos também, cara, Êxodo, Levítico ali, vem trazendo todos aqueles preceitos, não é que é ruim, é bom que a gente saiba dessas coisas. Mas aí você vai vendo aquele povo que peca, se arrepende, o Senhor vai lá e traz juízo, o chão que abre, engole aquele mundo velho de gente, e o povo vai lá e cai de novo, se arrepende, e o povo vai lá e se entrega de novo ao pecado, e fica naquele vai e volta. Poxa vida, esse povo não chega logo nessa terra prometida para largar com essa miséria de vida, e é isso. E no contexto em que Moisés ele escreve esse texto, era justamente para fazer com que esse povo que volta e meia pecava, se arrependia, o Senhor ia lá, trazia juízo sobre eles. E ele vem trazendo esse texto porque, para vocês verem o quanto o Senhor ele é sábio e misericordioso e, ao mesmo tempo, também onipresente, onisciente, porque ele sabia que aquele povo ia pecar de novo, mas ele vem trazendo um texto para que, de alguma forma, esse texto ficasse cravado na mente e no coração daquele povo e que, ao mesmo tempo, fosse usado lá em Marcos, em Mateus, que é esse texto que a gente leu agora há pouco, e que fosse aplicado até mesmo nos dias de hoje. Vamos lá, vamos voltar aqui para o texto agora. O Senhor Jesus, no verso 29, diz assim, ó, ele responde, o mandamento mais importante é este. Aí abre a Bíblia de vocês aí em Deuteronômio 6, 3 a 10, só para a gente ler rapidão. Se você abriu ou não abriu, eu vou ler. Então, desculpa aí, gente. Diz assim, ó. Na verdade, gente, vocês que não abriu ainda, não precisa abrir não, só escuta. Essa é a resposta de Jesus. Ele cita um pedaço desse texto. Ele fala, na verdade, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Aí ele vem dizendo assim, ó. Agora eu vou ler o texto lá de Deuteronômio. Eu li a parte que Jesus responde, mas eu vou ler o texto completo. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura. Exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Aí é nessa parte aí que Cristo ele cita. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Aí o texto de Deuteronômio segue. Repita-as com frequência. Vocês lembram que eu falei para vocês que Cristo, o próprio Deus, ele é didático com a gente? E ele já sabia que a gente pecaria e a gente precisaria trazer isso à memória de novo? Aí olha o que ele vem falando. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa, como lembrança.
escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que lhes jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês construirão. Cara, para vocês verem o quanto esse texto é importante, que Cristo citou lá de Deuteronômio, que os judeus até hoje, eles usam esse trecho do ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, para que, e eles fazem desse texto uma oração, e essa oração se chama Shema, ou é chamar? É, Shema. É uma oração que eles fazem todos os dias, 2 vezes ao dia, uma vez na parte da manhã e uma vez na parte da tarde, de tamanha importância. Ou seja, o maior mandamento é que a gente ame o Senhor nosso Deus e que Ele seja o nosso único Deus. E o próprio Deus, Ele é tão cauteloso, mais uma vez eu vou repetir isso para vocês. Ele fala para que esse povo e que nós repitamos isso todos os dias. Que a gente repita todos os dias e a gente pense nisso ao deitar, ao levantar. Ele fala que, cara, você tem que pensar tanto e lembrar tanto que eu sou o único Senhor da sua vida, que se necessário, escreva no batente da porta. Engraçado, quem é que gosta de pintar a parede do quarto? Alguém já pintou? Não? Caraca, fiel, Moacir, a Axia, mais alguém? Ah, legal, então eu não sou o único louco aqui. Já estava, gente do céu, só eu. Moço, a Gabi até me olhou agora, onde que será que ele pintou? Eu não pintei em lugar nenhum, mas na minha adolescência, minha mãe ficou até grilada, eu vou contar um negócio para vocês. Eu pegava revista de skate, teve uma época que eu colei um monte de página das revistas assim, ó, na parede. Moço, esse trem deu um trabalho para minha mãe tirar. Depois que eu casei e saí de casa, ficou aquela paredona lá. Ela falou que, moço, o trem não saía com nada, filho. Aí colocou minha sobrinha, que era pequenininha, com a espátula lá, pôs ela para tirar, deu muito trabalho. E, cara, eu gostava muito também de pintar a parede, pintava tudo em casa. Minha mãe sempre me incentivou a fazer arte, tanto que eu já fiz um grafite na parede de casa, foi bem legal, assim, eu tinha uns 11, 12 anos, eu acho, ou para menos. Parede do quintal de casa, até hoje, minha mãe não tirou isso, tá lá cheio de stencil, tudo rabiscado, grafite, pichação, de tudo. Cara, a palavra de Deus não está falando para a gente pichar, mas para que a gente medite tanto que o Senhor deve ser o nosso único Deus, e Ele estava falando isso para aquele povo. Agora falando sobre mente, amar o Senhor seu Deus de toda a sua mente. Cara, para vocês verem que não dá para andar uma coisa sem a outra. Lá mais à frente a gente vai ver, de toda a sua força. Você pode muito bem amar o Senhor de toda a sua mente, simplesmente pensar nele, a que ama, mas você viveu uma vida nas suas atitudes demonstrando o contrário. E ao dizer amar o Senhor de toda a sua mente, é submeter o nosso intelecto à vontade de Deus, é amar a lei dele, o Evangelho, ao ler, e isso já aconteceu muito comigo, amar o Senhor de toda a sua mente você ler um texto, por mais que você vê lá, multiplicou com um pão, o Senhor deu graças e o pão se multiplicou para 1000 pessoas. É você, às vezes, no seu intelecto, cara, peraí, isso aí está errado. Deve ter dado uma célula para cada um. Deve ter tirado o negócio ali no microscópio, tirando pedacinho por pedacinho para dar para 1000. Mas não, a Bíblia vem falando que as pessoas se fartaram e depois encheram, tem um determinado texto que eu acho que fala que encheu 12 cestos. Sobrou muita coisa, muita comida. É você ver isso e às vezes lá no seu fundinho da sua mente você fala, mas será que é isso? Rapaz, isso está certo. Igual aquele meme lá da base da Virgínia. Rapaz, será que isso está certo mesmo? Será que é isso? É você submeter, cara, no fundo mas eu creio, pela fé eu creio. É você amar o Senhor de tal forma que você, por mais que você não consiga imaginar uma pessoa dentro de uma baleia, que passou dias dentro de uma baleia, mas Senhor, eu creio. É isso é demonstração de amor a Ele. É você estudar, assistir palavras, ser discipulado, se submeter a uma correção de quando você erra. É você buscar cada vez mais saber sobre esse Deus. É você se conformar, você mudar, se necessário, o seu estilo de mente, aquilo que você crê em prol da palavra do Senhor. Cara, eu nem ia falar sobre isso, mas
tem um pastor, eu não sou muito fã dele assim, mas o pastor Silas Malafaia. Mas ele falou uma frase numa determinada conferência que eu falei, cara, realmente isso é... Ele diz assim, que jovens, crianças, na verdade, e adolescentes, jovens e tal, que são muçulmanos, eles passam pelas escolas, faculdades, mercado de trabalho, e eles não deixam de ser muçulmanos. Pelo contrário, eles são firmes, fiéis, e alguns vocês conhecem. Se necessário, eles morrem em prol da causa deles. Agora, o crente não. O crente, na idade de vocês, pode até ser crente, mas entrou na faculdade, já vira aquele cara... crente é coisa de balela, eu sei tudo de Bíblia, mas é tudo balela. Talvez vocês não saiam, não veem isso agora, mas algum dia pode ser vocês entrando na faculdade, vocês vão ver. Cara, o que eu conheço de gente que entra na faculdade, a pessoa vira aquela... Gente, eu tenho muita preguiça de gente assim. Vira aquele cara anarquista, não sei o quê, e começa a se entregar para... Deus tenha misericórdia de mim de não abandonar ele um dia, mas, cara, eu fico vendo essas coisas, eu me envergonho, fico pensando, cara, será que essa pessoa realmente foi convertida um dia? Porque durante uma fase da vida, ela simplesmente estava ali chorando, vinha para os cultos, aí entrou para a faculdade, começou a se envolver com algumas coisas e simplesmente muda. E é aquela pessoa totalmente influenciada, só mais uma. E isso é vergonhoso. Aí ele diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua força. É como se a gente devesse usar o nosso físico por amor a Deus. Amar Ele de forma contínua, com todas as nossas atitudes. Cara, amar o Senhor de toda a nossa força. Olha o que diz lá em Colossenses 3:23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Isso mostra que a nossa motivação de trabalho é servir a Deus. Às vezes a gente tem aquela concepção de que, quando entrar ou então trabalhando, eu preciso agradar meu chefe, eu preciso fazer com que ele goste, que ele ache bonito. Cara, não. A sua motivação deve ser agradar a Deus, ponto final. A forma como você vai fazer, cara, massa, faz do seu jeito, mas agrade ao Senhor por meio do seu trabalho. E isso é tão profundo que tem um texto que diz, quer comais, quer bebais, cara, comer e beber, comer mesmo, gente, comer comida, beber, não é beber birita não, é beber normal. Cara, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Tem coisa mais normal do que comer e beber? Esse texto, ele vem dizendo, quer comais, quer bebais, cara, é para mostrar que com as coisas mais simples da vida, você tem que fazer por amor a Deus, para glorificar Ele. Se você vai vir no culto, cara, demonstra de alguma forma com sua força, vindo aqui, se alegrando de estar na presença dEle. É, mais uma vez, ter as nossas motivações totalmente entregues para Ele. Tudo que a gente fizer deve, de alguma forma, mostrar que a gente ama a Deus. E aí eu te pergunto, será que tudo que você tem feito tem demonstrado isso? Mais uma vez, todos esses, quer amar ao Senhor de coração, alma, mente, força, é literalmente, cara, amar a Deus com todo o nosso tudo. É estranho, né? Engraçado falar isso, mas é literalmente, cara, com toda a área da sua vida você tem que demonstrar que ama ao Senhor. E não de forma robótica, mas, cara, você tem um maior motivo para fazer isso. Sabendo que você estava num estado de condenação eterna, e eu parei para pensar esses dias, cara, vocês já pararam para pensar que as pessoas que não foram alcançadas por Deus, que estão no inferno, lá no Gênesis, lá aqueles primeiros homens, eles estão no inferno já tem 2000 anos, mais de 2000 anos, muito mais na verdade, que eles estão lá queimando, se lamentando, e eu não estou falando isso para que vocês tenham, rapaz do céu, o trem deve ser feio, deve ser quente demais, eu não quero ir para lá e eu vou crer em Deus. Cara, não é isso. Mas você saber que você estava lá, com o pé lá, já destinado para lá, e o Senhor, pela misericórdia dEle, tão somente dEle, alcança a sua vida, cara, esse é o maior motivo para poder amá-lo. Não tem motivo maior. Às vezes a galera tem dessa de achar que o Senhor deve algo para a gente. Cara, conversa, não deve nada para você. Pelo contrário.
E a gente, com esse texto, a gente entende que o Senhor, Ele abomina e rejeita simplesmente aqueles que vêm para o culto simplesmente por vir. Aqueles que louvam, aqueles que cantam, aqueles que vêm aqui e simplesmente sentam nas cadeiras, vêm para a igreja de forma sistemática, todo domingo, toda sexta, simplesmente por estar e não estar com o seu coração entregue, assim, cara, simplesmente vim por vir. Aquele texto que eu falei para vocês, aquela adaptação de entristecei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cara, o Senhor abomina isso. De tal forma que lá em Amós 5:21, do verso 21 a 25, quem consegue abrir aí rapidão? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, só para vocês. Alguém achou? Amor. Na verdade, deixa quieto, deixa eu ler. Já leu? Já achou? Então, bom, sinal que você está bom de Bíblia. Amós 5, 21 a 25 diz assim, ó: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Cara do céu, pesado. O Senhor falando para aquele povo que cantava, que louvava, que fazia, que estava nas reuniões, que estavam em momentos religiosos, falando que simplesmente aquilo que eles estavam cantando era um ruído para ele. Imagina o Senhor olhando e falando, cara, para que isso aí está um lixo. Isso aí tá horrível, não aguento. Por quê? Aí ele diz assim, ó: chega de seus ruídos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Para a gente contextualizar, imagina um povo num momento religioso, adorando, louvando a Deus, mas, ao mesmo tempo, esse povo, eles simplesmente agiam com imparcialidade, eles não agiam de forma reta, talvez eles não cuidavam dos órfãos, das viúvas, não cuidavam, não faziam o mínimo, não tinham o coração verdadeiramente entregue naquilo que eles estavam fazendo. E o Senhor simplesmente diz, cara, para que está feio. Ao invés de vocês ficar oferecendo holocausto, oferecendo aí um monte de coisa aí, achando que eu estou gostando, cara, simplesmente muda de vida. Passa a agir diferente. A vida do homem, ela tem apenas um significado, é amar a Deus sobre todas as coisas. E, cara, para vocês verem o quanto Cristo foi sábio ao dizer que devemos amá-lo sobre todas as coisas, que ele simplesmente resume todos os mandamentos, todas as leis em duas. E a gente vai trabalhar sobre isso mais para frente. Ele resume amar ao Senhor, primeiro mandamento, amar a Ele sobre todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabendo disso, que esses dois mandamentos resumem todos, cara, eu não vou falar o nome de Deus em vão, e aí eu cumpro o primeiro mandamento, porque eu não vou desagradá-lo, porque eu amo acima de todas as coisas. Eu não vou roubar o meu próximo, porque ele fala para que, se eu não quero que algo aconteça comigo, eu não devo fazer no meu próximo. Então eu devo amá-lo como eu amo a mim mesmo. E o Senhor, ele resume isso de forma sábia, mais uma vez. E para a gente finalizar, algumas aplicações, cara, o que o nosso coração faz aqui dentro da igreja, com louvor e devoção, o nosso corpo deve refletir quando a gente está fora. Ou seja, se estamos desejando ardentemente estar sintonizados com Ele em todo o tempo, e a gente faz isso aqui dentro do templo, a gente deve fazer muito mais ainda lá fora. Não basta simplesmente fazer as coisas aqui dentro e achar que basta. Dia de culto, eu falei isso para vocês numa pregação, corandel, a gente vive diante da face de Deus. Se você o ama, não faça somente aqui dentro. Devemos deixar de pecar por medo da consequência, mas deixar de pecar por amor por aquele que morreu na cruz por nós. Só vai para o céu quem ama a Deus, gente. Essa é outra aplicação. E uma das últimas,
Tem um pastor que diz, pastor Paulo Júnior, ele fala assim: quem não conhece nada de Bíblia não ama a Deus. Quem conhece, mas não pratica o que conhece, também não ama. E só podemos amar alguém se a gente conhecer ela. Aí eu te pergunto, cara, você conhece o Senhor? Você conhece o Deus que se serve? E aí eu vou terminar com uma aplicação que eu gosto muito de refletir. Cara, não faz sentido algum a gente querer estar no céu, querer estar com Deus, se a gente não conhece Ele. Você vai chamar uma pessoa desconhecida para sua casa? Alguém aqui chamaria? Tá na rua, vê uma pessoa que você nunca viu na vida, correndo o risco de às vezes ser uma pessoa boa ou talvez um pedófilo, sei lá, um terrorista, um cara louco. Você teria coragem de chamar uma pessoa que você não conhece para dormir na sua casa? Da mesma forma, você acha que o Senhor chamaria alguém que não conhece Ele para passar a eternidade com Ele? Não faz sentido algum. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor sabe mais do que até mesmo eu, o quanto essa palavra fala mais comigo, e eu imagino mais ainda do que com esses adolescentes. Até porque essa palavra me constrange, Senhor. Me constrange, Senhor, imaginar que às vezes eu tenho preferido coisas do mundo, tenho preferido tantas outras coisas, e às vezes eu não tenho dado a devida atenção, Senhor, e devoção ao Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nosso clamor nessa noite é simplesmente por perdão. Nos ajude, Pai, a amar ao Senhor mais do que a qualquer outra coisa nessa vida, Pai. Ajuda-nos a amar ao Senhor, Pai, com toda a nossa força, Pai, com tudo que existe em nós, com a nossa mente, com nossos pensamentos, com o nosso coração. Ajuda-nos, Pai, porque até mesmo isso, até mesmo para amar o Senhor, a gente precisa da ajuda do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude. Nos ajude a ter uma vida reta, uma vida que agrada a Ti, Pai. Não deixe a gente simplesmente vir aqui dia após dia, achar que está adorando ao Senhor, ou simplesmente dia após dia, dentro da nossa rotina, achar que a gente está fazendo algo para agradar ao Senhor e nós não estamos fazendo. Mais uma vez, tem misericórdia de nós e nos perdoe. Nós assim oramos, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua presença e o Teu cuidado sobre nós e queremos cada vez mais Te amar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.